entre a igreja e a delegacia. Perdoar ou denunciar, orar ou agir. Isso e muito mais nesse programa Quebrando o Tabu com Jaqueline Faustino. É preciso discutir esse assunto no âmbito religioso, porque isso impossibilita a resolução desses problemas, causando um tabu e inibindo as mulheres de tratar sobre esse assunto, causando assim muitas vítimas dentro dos seus próprios lares. Cerca de 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, segundo o Atlas da Violência. Isso equivale a uma pessoa morta a cada 2 horas. O que faz essas mulheres, por qual motivo faz com que elas se calem? Você já ouviu a frase que o silêncio mata? É isso que acontece. O porquê disso? Medo de expor a vida do agressor? Por causa de um ministério? Ou porque os seus líderes lhe aconselham a não denunciar, para que não venha a ser manchado a imagem da igreja? E eu lembro você, a igreja é você. Quem está sendo manchado é você, é a sua vida. Perdoar ou denunciar? No meio cristão, em 40% das mulheres, a pesquisa mostra que essas mulheres se dizem evangélicas, se nomeiam evangélicas, mas é nesses 40% que acontece violência doméstica no meio cristão. Entenda, é como se a religião proibisse essas mulheres de denunciar. É como se denunciar fosse algo proibido no meio da igreja. Lembre-se, acreditamos no perdão, mas isso não significa que não exista consequências para os atos. Há uma confusão entre a vida humana e a espiritual. Entenda bem o que a Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo 13, do 1 ao 5. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não, porém, a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. A pergunta é: perdoar ou denunciar? Você vai perdoar, sim, mas você precisa denunciar e tomar uma atitude de mudança de vida. E como vimos no capítulo 13 do livro de Romanos, do versículo 1 ao versículo 5, isso vai fazer com que o agressor tenha em sua consciência um arrependimento e vai viver a consequência dos seus atos. Você vai estar ajudando a sua vida, vai estar tendo uma mudança de vida e vai estar ajudando esse agressor a também ter uma mudança de atitude. Mas eu tenho medo de denunciar. Por quê? Porque eu tenho um ministério na igreja e os meus líderes falam para mim que se eu denunciar vai manchar o meu ministério. Eu vou perder as minhas agendas e vou perder também o trabalho, o cargo dentro do ministério. E o meu esposo? O meu esposo, ele é presbítero? Nossa, ele é um pastor, então eu não devo denunciar. Por quê? Porque vai acabar, vai manchar o nosso casamento. O que será que vão falar sobre isso? Nossa, a minha família vai estar arruinada. Satanás, nossa, ele vai destruir a minha casa se eu denunciar. Entenda, se você não denunciar, você vai viver de aparências. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer a sua família estruturada, alicerçada na rocha,
que é Deus. E se você viver de aparências, que glória de Deus vai ser manifestada nisso. Se você denunciar, Deus pode agir, trazendo uma meditação na vida deste homem que te agride mulher dentro da sua casa e mesmo assim sobe nos altares dizendo que adora a Deus e que ainda prega a palavra. A palavra só é pregada quando se é vivida, porque a verdadeira palavra, o verdadeiro testemunho, ele é pregado, ele é mostrado quando há um exemplo de vida. Denuncie. É papel da igreja e de qualquer grupo social proteger a vítima e trazer consequência ao abusador. Já que eu denunciei, eu perdoei, mas o meu esposo, ele não teve mudança. Então eu tenho algo para te dizer, mulher, te prepara para ouvir. Senta primeiro, mas escuta, quem não está se valorizando é você. Quem não quer aceitar uma nova história na sua vida é você. Você está deixando de crer no próprio Jesus, que te escolheu para vencer. Já que não houve mudança nesse quadro, entenda, é necessário orar a Deus, pedir direção do Pai e trilhar um novo caminho. Mas a igreja prega contra o divórcio. E eles me aconselham que o divórcio é escândalo. Sim, Deus não ama o divórcio. A Bíblia vai dizer que ele aborrece o divórcio. Mas então por que o divórcio? Mateus capítulo 19, do 3 ao 9, você vai entender que Jesus vem a nos ensinar que o divórcio é apenas permitido no caso de imoralidade sexual, no caso de adultério, mas que também Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração. Abre aspas, quais durezas de coração? A falta do perdão. E é lógico, um marido que não te respeita, que abusa de você, te agride verbalmente, te diminui, te espanca fisicamente. Isso é dureza de coração. Esse foi o nosso programa Quebrando o Tabu. E se essa palavra te ajudou, se inscreva, deixe o seu like, coloque o seu comentário, compartilhe e ajude outras pessoas a ouvirem essa palavra libertadora. E eu tenho um recadinho para você. Na verdade, é um pedido. Deixe a sua opinião. Qual o tema que você quer ver e ouvir no próximo programa? Com Jaqueline Faustino.